E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E agora começando aqui no espaço novo, né? Na estrutura nova aqui do canal. Vai ser um estúdio de gravação barra oficina. Então eu vou começar ajustando aqui essa bicicleta, a mid drive que eu montei, né? Tem vídeos aqui no canal, vários vídeos desde o começo desse projeto. E tem o vídeo também anterior que eu comentei sobre o problema que eu tive com a flange, né? Só para recapitular, né? Porque sempre tem gente nova chegando aqui no canal. Essa daqui é um projeto de bicicleta mid-drive com um motor de patinete elétrico do L8F. Já já eu mostro para vocês ali o motor do patinete. E galera, esse aqui é o motor de patinete elétrico L8F, aqueles patinetes de aluguel que a gente via antes nos centros das cidades grandes, né? Que acabaram indo tudo para leilão e a gente acabou comprando aqui esses motores usados para reaproveitar para usar na bicicleta, né? Então tá aqui, ó, ele tá parcialmente preso no suporte, né? Esse aqui é o suporte que o Sandro do canal eBikes BR desenvolveu. E tá aqui o motor, já tá com a flange tudo certinho. E essa flange aqui, como vocês viram nos vídeos anteriores, é uma flange feita em impressão 3D, tá? Desenho do Valbert, eu só imprimi, né? Modifiquei um pouco para poder adaptar aqui ao meu projeto. E coloquei aqui, e você lembra que o problema foi justamente na flange. E galera, é o seguinte, né? Esse motor aqui, ele vai no meio do quadro, é um motor mid-drive, né? Então ele possibilita a gente utilizar as marchas, né? Então já mostrei todos os detalhes aqui desse projeto. Esse aqui é o pé de vela roda livre, né? Que possibilita você conseguir pedalar junto com a tração do motor sem nenhum dos dois atrapalhar, né? Então fica independente a pedalada e a tração do motor. E qual que foi o problema que eu tive com essa flange? Não foi por resistência. Por mais que seja uma flange de plástico, ela aguenta, fica muito resistente mesmo. Então na questão de tracionar a bike, ele aguenta tranquilo, sem problemas mesmo. Eu tive problema com temperatura. O motor esquentou naquele teste que eu fiz, né, mais extremo, e começou a esquentar os parafusos e começou a derreter a flange, e ela desalinhou. Então agora eu vou montar novamente, né? E nessa questão da temperatura, eu vou ter que cuidar bastante, né? Não utilizar a bike ao extremo, longas distâncias, né? Sem forçar muito o motor. Então eu tenho que sempre estar pedalando junto. E pessoal, legal que agora que deu esse problema, né, que eu estou remontando, eu vou conseguir explicar melhor aqui para vocês a questão da montagem desse suporte na bicicleta, né? Eu já mostrei para vocês que esse suporte ele é fixo aqui no movimento central, né? Ele tem essa primeira etapa aqui do suporte que é fixo com dois anéis, né, duas argolas aqui no movimento central, parafusado, né? Aqui a gente tem o pé de vela roda livre e a gente tem aqui as outras duas etapas do suporte, né? Eu coloquei aqui apenas um lado. Pode ver que aqui vai parafusado com a porca original do motor. Então aqui dentro pode ver que eu coloquei duas arruelas. Isso aqui não é regra, tá? Depende muito de qual pé de vela você está usando. Depende muito. Então isso aqui é ajuste, tá? Então eu fiz o cálculo aqui, né? Comparei, na verdade, coloquei o motor ali. Comparei o alinhamento dessa catraca com a coroa maior. E eu coloquei aqui e ficou o ideal. Aparentemente está alinhado. Pode ser que depois eu tenha que mexer ainda aqui. Então é um procedimento um pouquinho chato, mas dá tudo certo no final. E galera, eu fixei aqui o motor nessa primeira etapa aqui do suporte, justamente para visualizar aqui a questão do alinhamento da flange e da catraca. Ó. Eu coloquei aqui, tá parafusado e visualmente eu consigo já perceber se tem qualquer coisa torta, entendeu? Então eu tô olhando aqui, não tô vendo nada de errado. Se tivesse desalinhado, eu conseguiria ver a catraca fazendo esse movimento assim, sabe? Isso é bem ruim, isso aqui pode fazer uma corrente escapar. Então tá perfeito, checado aqui o alinhamento, né? Se você está usando a flange feita no torno de metal, você não vai ter esse problema. Como eu estou usando uma flange de impressão 3D, querendo ou não é um plástico, né? Então eu tenho que checar muito bem aqui a questão do alinhamento. Ó, essa parte vai fixa aqui desse lado. E aqui eu já consigo visualizar que a catraca está alinhada com a coroa grande, né? A coroa grande é onde vai tracionar o motor, justamente para ter o máximo de redução aqui, o máximo de torque, né? Então uma catraca 13 que vai aqui para uma coroa 48, então a gente tem uma boa redução. E visualmente aqui já estou vendo que está alinhado, então top. Já dá para a gente continuar aqui a montagem. Então galera, vai fixo bem aqui. E aqui, depois que tiver montado, eu vou mostrar para vocês que tem um ajuste para você esticar a corrente, ó. Ela vai fazer esse movimento aqui, aí você consegue fazer o tensionamento da corrente. Bom, galera, agora que as duas partes aqui já estão fixas, né, com o espaçador, vamos colocar aqui a peça que prende a outra ponta do eixo, né? Vocês viram que aqui nessa parte da peça é fixo com a porca, né? E aqui desse lado não teria como fixar a porca por conta da flange. Pode ver que o eixo aqui fica só uma pontinha para fora. Então essa peça funciona assim, aqui tem uma porca soldada
Tá mostrando bem aí, Biel? Ó, uma porca soldada aqui. E ela serve somente para apoiar. Eu vou rosquear ela aqui. Ela vai apoiar essa porca e eu vou colocar aqui 2 parafusos para segurar essa peça no suporte. Bom, pessoal, eu tirei aqui o esticador de corrente, tá? Para facilitar, que ele estava atrapalhando. Então, essa peça aqui é o seguinte, a instalação dela. Eu vou rosquear ela aqui. E agora eu vou rosquear até eu ver a distância do espaçador, né? Aqui vai 2 parafusos com esse espaçador. Então eu vou encaixar aqui o espaçador. Passar aqui o parafuso e prender uma porca por dentro, né? E tem o furo lá na outra peça, justamente para prender essa parte. E aqui, ó, o outro, né, parafuso com o espaçador. Então é isso, galera. Essa peça vai rosqueada aqui, né? A porca vai rosqueada no eixo para poder apoiar. E eu coloquei aqui 2 parafusos com os 2 espaçadores. Agora eu tenho que prender uma porca por dentro aqui em cada um desses parafusos. Bom, galera, então é isso. Essa parte aqui concluída, ó. Ficou perfeito. Pode ver que o motor gira livremente. Aqui nós temos a catraca. E desse jeito aqui já dá pra gente fixar na outra parte ali do suporte que tá na bicicleta. E agora eu vou acoplar essa parte aqui com o motor na outra parte do suporte, né? Aqui nada mais é do que a mesma coisa, só que ele é um pouco mais estreito, justamente por isso tem alguns espaçadores. Quando eu montar, vocês vão ver. Então ele vai aqui assim, preso aqui por 4 parafusos, e esses 4 parafusos têm a possibilidade de fazer um ajuste de corrente, né, para poder tensionar a corrente. E o esticador de corrente eu vou deixar para colocar no final, que aqui ele vai me atrapalhar. Quando eu for colocar aqui a corrente, né, que é essa aqui, aí eu vou colocar o esticador e vai ficar mais fácil. Então vai ficar exatamente assim. E antes de colocar aqui o motor, eu queria mostrar para vocês em detalhes como que é essa outra parte do suporte, né? Bem fácil de entender. Nada mais é do que 2 chapas, né, iguais. Essa aqui e essa são chapas iguais. Ela tem aquele furo ali, onde eu fixei no movimento central da bike, dos 2 lados, né? Um lado já tem a rosca, outro lado eu utilizei aqui um anel de rosca para poder fixar. Tem que modificar esse movimento central, tá? Tem que fazer uma modificação que é simples. Tem um vídeo aqui no canal só ensinando isso, tá? A gente tem que aumentar um pouquinho ali o espaço dele para poder encaixar esse suporte. Ele vai preso aqui, ó, com essa abraçadeira, pode ver que tem... vai preso aqui desse lado e do outro também, então fica preso aqui para não descer. Então a fixação desse suporte que é maravilhosa, perfeito, não tem como soltar e fica totalmente alinhado. E ó, pode ver que aqui, do mesmo jeito que naquela outra parte do suporte tem um parafuso com espaçador, aqui também tem, ó, os 2 espaçadores são menores, tá? E agora eu vou fixar aqui, ó, aqui e aqui em cima também. E aqui desse lado vai direto aqui na chapa. E aqui tem um espaçador, somente para poder ter espaço aqui para colocar a catraca. Vou mostrar aqui para vocês do outro lado. Ó, exatamente a mesma peça. E continuando aqui já no dia seguinte, vou mostrar para vocês aqui agora como é que funciona a parte do acoplamento do motor com o suporte, na outra parte do suporte. E a parte da corrente também, que no vídeo que eu mostrei a montagem, eu não falei quantos elos tem na corrente, muita gente ficou com dúvida, então vou mostrar para vocês aqui o passo a passo da instalação da corrente também. E independente do seu projeto, se você estiver utilizando o suporte do Sandro, a corrente vai ser basicamente o mesmo tamanho, né? Pode ser que mude um pouco de acordo com a sua coroa. Eu estou usando uma coroa de 48 dentes, se você estiver usando uma de 50 ou de 52 dentes, você vai precisar de uma corrente um pouco maior, mas não vai fugir muito disso aqui. Eu acabei já colocando aqui o suporte, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a parte da fixação. Igual eu falei para vocês, são 4 parafusos. Aqui desse lado, a gente tem esse aqui. Tá vendo que tem um espaçador. Então ele tem um parafuso com espaçador para fazer o espaçamento dessa chapa aqui para essa daqui, né? Que a gente tem uma distância aqui por conta do tamanho do motor e da catraca. Embaixo a gente vai ter outro parafuso aqui que é a mesma coisa, tem um espaçador ali.
E agora eu vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Aqui desse lado não tem espaçador, tá? Vai ser um parafuso aqui, com a porta por dentro, direto na chapa, né? Essa chapa vai direto nessa. E aqui embaixo a mesma coisa, então é bem simples, tá? Então eu deixei apertado aqui esses 4 parafusos para poder checar o alinhamento da coroa com a catraca. Então aqui a gente já tem o alinhamento perfeito da coroa com a catraca, ó. Pode ver que a catraca está perfeitamente alinhado com a coroa grande onde vai a corrente. Então é isso aqui que a gente tem que checar muito bem. E essa parte é complicada, porque pode acontecer de você colocar, parecer que está totalmente alinhado, mas quando você vai andar com a bike, a corrente começa a soltar, você tem que desmontar tudo de novo e fazer um ajuste fino. E onde vai ser esse ajuste fino? Vai ser exatamente aqui, ó. E galera, o ajuste vai ser nessas arruelas, tá vendo? Então aqui no eixo do motor eu tô com 2 arruelas grossas, né? Então se eu precisar de um pouco mais de ajuste fino, eu vou ter que colocar uma arruela bem fina para poder alinhar perfeitamente ali a catraca com a coroa. Então assim, é um procedimento um pouquinho chato, pode demorar 1 ou 2 dias, porém você vai fazer uma vez só, né? No meu caso estou fazendo pela segunda vez, né? Porque deu ruim, mas quando estiver totalmente alinhado ali é só fazer um aperto geral em todos os parafusos que vai dar tudo certo. E esses 4 parafusos que eu acabei de mostrar para vocês, eu acabei de desapertar eles, né? Deixei um pouquinho frouxo, justamente agora para colocar a corrente, né? Então esse aqui é o ajuste que dá para fazer, ó. Então isso possibilita conseguir tensionar um pouco a corrente e depois você aperta quando achar a posição ideal. Eu tinha apertado justamente para poder me certificar o alinhamento, né? Porque tem que estar apertado para você ver que está totalmente alinhado. Então agora eu vou colocar a corrente. Essa corrente aqui é uma corrente grossa, tá? Não é aquela corrente de marchas, né? Essa daqui, por exemplo, é mais fina, para poder servir aqui nas engrenagens da catraca. Então essa daqui tem que ser uma corrente grossa, daquelas de bicicleta single. Então ela vai ter aqui, eu dimensionei ela com 58 elos aproximadamente, eu acho que é isso. E aqui uma catraca de 48, desculpa, uma coroa de 48 e uma catraca de 13 dentes, tá? Então essa aqui vai ser o tamanho ideal, que era o que eu já estava usando, né? Então eu abri ela aqui, tem que estar aberta, tá? E agora eu vou passar ela aqui pela catraca. Pronto. Depois eu vou só pegar a chave de corrente e travar ela, porque eu consigo encaixar ela aqui depois só girando o pé de vela, tá vendo? Vou encaixar aqui, aí eu giro aqui um pouquinho, já consigo encaixar ela. Fazer o contrário, na verdade, isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá. Então galera, na verdade eu já vou fechar aqui a corrente antes, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Essa aqui é uma ferramenta própria para isso. Ela serve tanto para abrir a corrente quanto para fechar. Você encontra isso aqui bem barato. Só que tem que comprar uma de boa qualidade, viu? Aquelas bem baratinhas não presta não. Ela quebra facinho. Então eu vou colocar aqui a corrente, travar ela. Prontinho. E agora vamos encaixar aqui no pé de vela. Prontinho. Agora com a corrente aqui já instalada, eu vou verificar aqui o tensionamento. A corrente ela fica mais ou menos, não fica nem muito solta nem muito presa, lembrando que ainda tem o esticador de corrente, né? Então, ó, aqui ela está num tensionamento legal. O esticador vai vir aqui embaixo e vai fazer a função de deixar a corrente tensionada. E galera, o aperto que eu vou fazer aqui vai ser bem fácil porque vai ficar totalmente encostado na bicicleta, né? Eu vou puxar o suporte totalmente para trás e vou apertar. Então eu já deixei a corrente mais ou menos num comprimento para que seja possível fazer isso, porque não tem risco do suporte ficar mais para um lado do que para o outro, né? Porque são parafusos dos dois lados, né? Se um tiver mais para cá, vai ficar empenado. Então agora eu vou empurrar o suporte totalmente para trás até encostar esse espaçador aqui no quadro. Ó, pode ver que ele está bem encostado, né? Encostou tudo. E agora eu vou só fazer o aperto dos 4 parafusos. Agora tá tudo apertado já, o primeiro teste vai ser pedalado aqui simples, né? E tá sem o esticador de corrente, tá? Por enquanto. Ó galera, tudo certo, a bike funcionando como deveria, né?
Mas não podemos comemorar antes da hora, porque quando você pedala com peso, pode ser que alguma coisa saia do lugar e ela ainda solte, então tem que tomar bastante cuidado nisso. Então vocês viram que mesmo sem o esticador ela não soltou, ó. Ela tá meio frouxa ainda e dá até uma impressão de que dá para usar sem esticador, mas não dá, viu? Tem que ter o esticador sim, senão ela acaba soltando conforme você vai andando, conforme a bike vai vibrando. Agora o segundo teste seria acionar o motor acelerando, só que o controlador não tá ligado ainda, tá? Então eu vou girar com a mão, porque isso pode enganar muito a gente, porque a gente pedalou ali e pensa, ó, tá tudo certo, só que na verdade não. Porque quando você pedala, tá acionando a catraca, só que quando você gira o motor, se a flange ou o motor estiver desalinhado, vai ser diferente, então pode ser que ainda solte a corrente. Então eu vou girar o motor com a mão ali e ver como é que tá o alinhamento. Ó, aparentemente tudo certo, mesmo sem o esticador, a corrente não dá sinais de que ela quer escapar, entendeu? Então, por enquanto tá tranquilo. E galera, é basicamente 4 testes para fazer, né? Primeiro, pedalar, depois girar o motor com a mão, depois acionar o motor girando aqui em alta velocidade e depois o teste final na rua pegando uma ladeira, porque algo pode sair do lugar, desalinhar e soltar a corrente. Então só quem já montou bike mid-drive, seja o projeto do Sandro, seja qualquer outro tipo de motor, sabe o quanto é chato essa parte aqui do alinhamento de corrente. Então é isso, galera. A bike já está montada aqui, a bateria já no lugar, controlador também, controlador novo, aquele que eu comprei com display. E esse controlador não tem limite de velocidade igual aquele outro tinha, né? Eu tava com um controlador que limitava 25 por hora, o RPM do motor, né? Então agora não tem velocidade limitada, então com certeza o top speed vai ser bem mais interessante. Então já dá pra gente fazer aqui o primeiro teste na bike aqui em cima do suporte. Ó, já vou começar acelerando aqui. Lembrando que está na primeira marcha, tá? Na marcha mais leve. E olha a velocidade que ela chega. Agora eu vou focar aqui na roda. E galera, realmente a velocidade está muito alta para a primeira marcha, né? O ideal é que a primeira marcha tenha uma velocidade mais baixa para que ela tenha mais força. Então, por que está alta a velocidade? Justamente porque esse kit aqui é um kit de catraca, com câmbio de catraca comum. O ideal seria colocar um cassete, porque o cassete eu poderia colocar uma engrenagem de 50 dentes aqui. Aí com certeza ficaria igual ao projeto do Sandro. Então, na primeira marcha eu teria muito mais força e menos velocidade, que seria o ideal. Mas eu acredito que mesmo assim vai ficar interessante, tá? Agora é testar na rua. Chegou o momento de testar. Eu acho que a bike não vai ficar com muita força, por conta do controlador ter menos corrente, tá? Ele tem apenas 17 amperes. E pela questão da catraca, ainda não ter uma relação tão boa, né? Pra gente ter bastante torque. O ideal seria o cassete, mas eu acho que mesmo assim vai ficar interessante. Então vamos lá. Biel, pode filmar aqui só para mostrar para vocês o display. Filma aqui o display da bike. Vou ligar ele. Eu vou colocar sempre no 5, tá? Que é a velocidade máxima. Eu tô só com o acelerador, não tem pedal assistido. Então vai ser sempre na 5. Ó, Biel, mostra aqui a roda, vou dar uma acelerada. Então, como vocês viram, a marcha 1 tá muito rápida, né? Justamente pela falta de redução. Mas vamos lá. Sair aqui pedalando, né? Para não ficar forçando demais o motor também. Ó. Foi o que eu imaginei. A primeira marcha, ela tá muito rápida, mas tudo bem. Ó, ela tem uma força boa para sair, ó, tem arrancada. Aqui é um pouquinho subida, ó.
tranquilo. E galera, agora eu tô sem velocímetro aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como geralmente eu faço. Mas eu vou tentar passar pra vocês uma impressão aqui de velocidade. Vou sair daqui e vou acelerar até o final da rua. Ó, bora. Pois é, galera, a bike tá chegando aos 40 por hora na primeira marcha, é muita coisa. Mas assim, é interessante porque daria pra usar a bike só na primeira marcha se eu quisesse, entendeu? Conseguiria usar. Porque se eu começar a descer marcha, ela vai ficar muito mais rápida. E vocês se lembram que com o controlador anterior, que ele era limitado, né? Ele era limitado a 25 por hora, só que ele tinha mais corrente. Ele tinha ali mais ou menos 20 a 22 amperes, então ele subia com bastante força. E a primeira marcha não tinha tanta velocidade. Então assim, importante que a bike tá funcionando, tá tudo certo. A parte mecânica, que era a minha maior preocupação, tá tranquilo. Quer ver, Bel? Filma aqui o motor. Então, galera, questão de alinhamento de corrente, tá tudo perfeito, a corrente não solta. Agora é só questão de fazer aqui as modificações. De repente, uma catraca com mega range resolva, ou colocar um sistema de cassete, mas na verdade a minha ideia, igual foi para vocês nos vídeos anteriores, é colocar mais um motor nessa bike. Então vai ficar com o motor mid-drive e o motor dianteiro, né, ou traseiro de cubo. E futuramente, se der tudo certo, colocar 3 motores. E algumas pessoas comentaram dizendo que era exagero, né, colocar 3 motores. Eu também acho, eu acho um absurdo. E essa aqui é a graça, né? Então a ideia é testar coisas diferentes, né, para ver como é que fica. A questão é, será que com 3 motores eu vou conseguir usar essa bateria de 12 amperes? Essa é a minha dúvida, porque com 2 motores eu sei que eu consigo. Inclusive com 2 motores a gente sabe que a bike ela fica com um consumo menor até, ou igual de quando você usa um motor só, porque acaba aliviando muito ali o consumo de corrente entre os 2 motores e a gente tem o benefício de ter o dobro da força e utilizando a mesma bateria. Agora eu quero ver como é que vai ser com 3 motores. Então, se der tudo certo, esse projeto vai sair. E galera, agora o Biel vai me filmar aqui numa ladeira que tem aqui bem inclinada, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, talvez aqui não pareça tanto, mas ali é bem inclinado, então bora lá. E eu vou subir sempre pedalando, tá? Porque se eu for subir sem pedalar, força demais o sistema, então a ideia aqui é sempre pedalar. Bom, galera, então por enquanto é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo. E eu posso trazer um próximo vídeo específico somente testando andando nela, tá? Então, para esse vídeo aqui não ficar gigantesco, eu vou encerrar por aqui, tá? Mas o que eu posso dizer é que a bike tá fraca assim, ela não tá muito forte igual estava antes. Então agora é uma questão de modificar e ver o que dá pra gente melhorar nela, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço muito quem assistiu até o final. Até a próxima. Valeu!